mochila, na marcha, na trilha, na marcha, na mão, na marcha, na marcha, na marcha faz tão bem. Na estrada, na marcha, na praia, na marcha, na piscina, na marcha, na vida, na marcha, na marcha, na marcha faz tão bem. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله واتباعه إلى يوم الدين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أما بعد، إخوتي الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها خير وسيلة نتقرب بها إلى الخالق يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها خير وسيلة نتقرب بها إلى الخالق يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Meus prezados irmãos e minhas irmãs, estamos mais à vossa frente para podermos trazer uma reflexão, partilharmos a ciência de Allah subhanahu wa ta'ala. E hoje trouxemos um desafio enorme, um desafio muito grande para a minha pessoa, em tentarmos mergulhar em temas tão desafiadores, em temas tão importantes, em temas tão atuais e em temas muito importantes e pertinentes para a nossa religião islâmica. Poderá se perguntar por que estamos a trazer um tema como a preservação do meio ambiente no Islã. Qual a relevância? Por que o Sheikh está a trazer este tema? E eu vou responder. Meus caros irmãos, minhas irmãs, a religião islâmica, o nosso livro sagrado, Al-Qur'an, um livro científico, uma constituição do nosso Islã que não deixou sequer algo pequeno que nós possamos imaginar. Não há algo que o mundo hoje cientificamente possa discutir que o Islã não falou. Não há algo que hoje se possa inventar, que possa se criar como nova invenção que o Islã não abordou. Mas o que acontece, nós muçulmanos, sobretudo deste último século, menos exploramos, menos pesquisamos, menos lemos e menos aprofundamos. Hoje, o mundo vive diversos problemas climáticos. O mundo em que nos encontramos hoje, temos mudanças climáticas. O frio que sentíamos há 10 anos não é igual ao que sentimos hoje. O calor que sentíamos há 10 anos não é igual, a intensidade não é a mesma. A poeira, o vento que hoje faz, aliás, estamos agora na véspera do início de ventania, mês de agosto, finais de julho em Moçambique, isso não era assim. A nossa questão de partida é: o que o Islã diz sobre isto? E qual é o papel de você como muçulmano na preservação do meio ambiente? A culpa da poluição e não preservação do meio ambiente, o culpado é o muçulmano. Porque o muçulmano simplesmente pensou que a minha obrigação é fazer o salat e, no entanto, não tenho outra obrigação, outro dever. A preservação do meio ambiente é uma das coisas que nós devemos preservar. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Huwa alladhi ja'alakum khala'ifa fil ard. É Allah subhanahu wa ta'ala que vos tornou, que vos colocou
Khalaif, sucessores, no entanto, os donos da face da terra. Então, se nós somos donos da face da terra, somos os guardiões do mundo, então precisamos de preservar este meio ambiente em que nós nos encontramos. O meio ambiente, meus caros irmãos, é todo o lugar onde nos encontramos. Todo o espaço em que nós nos encontramos é nosso meio. E este meio precisa de se preservar, que é para você respirar um ar puro, que é para você, ao comer, comer bem, que é para você, quando estiver com o trem, você se sentir bem e saber que este meio não está poluído, que possa trazer doenças para mim como indivíduo, para a sociedade, para o meu país. Então, meus caros irmãos, é preciso olharmos e respeitarmos, no entanto, a posição que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu, nós como humanos, que somos os guardiões da face da terra. E Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Não destruam a face da terra, o mundo, após Allah subhanahu wa ta'ala ter colocado em ordem. E nós hoje destruímos o mundo, sabendo ou não, depois de Allah subhanahu wa ta'ala ter colocado e posto tudo em ordem. Bom, meus caros irmãos, as mudanças climáticas, tudo que está acontecendo hoje, o que tange na questão do meio ambiente, o Islã trouxe, no entanto, trouxe a solução. A solução, primeiro, é você como muçulmano sentir-se o dono deste mundo e você tratar este mundo como deve ser. Razão pela qual o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, no hadith de narração de Muslim, que ma min muslimin yagrisu gharsatan aw yazra'u zar'atan fayakulu minhu tayrun aw insanun illa wa lahu sadaqa. Não há nenhum crente, não há nenhum muçulmano que possa plantar uma árvore, uma planta na face da terra, que nessa planta possa vir frutos e deste fruto alimentar-se o ser humano ou ave ou qualquer outra criatura, sem que você, no entanto, a pessoa que foi pioneira desse plantio, que você não tenha o sadaqa. Isto significa que nós, como muçulmanos, somos convidados a preservarmos o meio ambiente e trazermos tudo aquilo que venha preservar o meio ambiente, tudo aquilo que venha, no entanto, evitar menos poluição aqui na face da terra. Meus caros irmãos, o Islã não deixou alheio. E eu estava a conversar há pouco tempo com alguns colegas em Nampula. Eu dizia, Nampula é uma província, digamos, com um grande número de muçulmanos. Eu não quero aqui dizer que com a maioria muçulmana, senão teria problemas políticos que não me dizem respeito. Estatística deixamos com estatísticos, mas queremos assumir que num ambiente onde você nota que tem muitos muçulmanos, mas o meio ambiente está distorcido. Você encontra lixo de qualquer maneira, encontra pessoas desbazeladas, encontra ruas esburacadas, encontra a cidade sem árvores. Onde é que o muçulmano está? Quer dizer, o Islã trouxe solução até para nós combatermos, digamos, a questão de resíduos sólidos. Porque não se justifica que o muçulmano não saiba cuidar do seu lixo. Não se justifica que o muçulmano não saiba como tratar o lixo e como conservar. Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: remover o lixo, ou digamos por outra, remover qualquer algo que possa fazer mal a outra pessoa na rua, faz parte da fé. E nós encontramos o lixo, passamos por ela. Aliás, não é encontrar o lixo, é eu, como indivíduo, no entanto, criar o lixo e eu não saber onde colocar o lixo, ou não colocar no lugar devido. Quer dizer, quantas pessoas hoje estão a comer, a beber no carro
acabou de comer, lançou lixo. É de Islã isto? Se o Islã está a dizer que remover algo que possa fazer mal ao trem, que remover o lixo na rua, faz parte de nós, faz parte da nossa fé. E numa outra versão diz que é sadaqa. E você come, ao invés de conservar o lixo, ir colocar no lugar próprio, você deita fora. O outro e vai prejudicar o outro. Você está a prejudicar o meio ambiente. Você está a prejudicar as pessoas. Você não está a ser o guardião do mundo. Você não está a cumprir com um dos objetivos que Allah subhanahu wa ta'ala levou a te colocar aqui na face da terra. Meus caros irmãos, a nossa religião islâmica, ela é completa. Não podemos nós atrelarmos-nos à invenção e a pensarmos que nós, no entanto, o mundo é que está a nos guiar, o não muçulmano é que está a nos guiar. Não. A nossa religião islâmica, ela está completa. Nós, como muçulmanos, devemos preservar o mundo, porque o Islã detalhou todas as coisas da nossa religião. Caricato, o que acontece em nós muçulmanos, a questão da preservação da água, o uso devido da água. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: mesmo você estando à beira do mar, à beira do rio, você não deve esbanjar água. Conservação do meio ambiente, valorização do meio ambiente. A água deve servir para todos. A água deve servir para o humano, deve servir para o animal e deve servir para as plantas. E nós usamos de qualquer maneira. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão que bebeis e comeis, mas não exagereis. Isso significa que tudo quanto formos a fazer, meus caros irmãos, devemos velar, devemos, no entanto, pôr em nossa mente que eu no mundo não estou sozinho. Estou a preservar este mundo que é para mim, que é para outra pessoa. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ainda falando na preservação do meio ambiente, ele diz o seguinte: vejam o quão o Islã valorizou o nosso meio ambiente. Vejam o quão o Islã detalhou coisas, foi a fundo, até coisas mais pequenas. Diz assim: se o Qiyamah aparecer, se o Qiyamah te aproximar e você tiver a oportunidade, a única oportunidade que tens, se tu tiveres uma muda de palmeira, ou qualquer muda que tu tiveres em posse, e tiveres a chance, a oportunidade de você plantar, que plante. Isto, meus caros irmãos, para mostrar e para revelar a importância de nós preservarmos o nosso meio ambiente, que vai servir para mim como indivíduo, que vai servir como coletivo, que vai servir como sociedade, que vai servir como país, que vai servir também para o mundo. Se nós, como muçulmanos, tivermos a seguir as orientações alcorânicas e do hadith, estaríamos a ajudar os nossos governantes, estaríamos a ajudar os nossos políticos a minimizar os gastos que hoje são feitos, porque o muçulmano é o primeiro que deve preservar o meio ambiente. Não deve, no entanto, destruir a face da terra, não deve, no entanto, espalhar o lixo de qualquer maneira, não deve, no entanto, cortar as árvores, as plantas de qualquer maneira. E hoje nós assistimos a coisa mais triste, é encontrar o ser humano não planta a árvore, não cuida da árvore e ele vai destruir fazendo, no entanto, urinando para o árvore, que é o motivo de morrer esta árvore. Esses não são nossos ensinamentos, meus caros irmãos. Meus caros irmãos, aliado à preservação do meio ambiente, tem outro aspecto que nós chamamos de purificação. Esse tema de preservação do meio ambiente, ele liga-se automaticamente para a questão da purificação no Islã. Quando você preserva o ambiente, automaticamente está a entrar na purificação. E aqui na purificação vamos falar ou vamos dividir em dois aspectos.
A primeira parte é a purificação da nossa alma e segundo é a purificação do nosso íntimo, do nosso exterior. O Islã e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "At-tuhuru shatrul iman", que a purificação é metade da fé. O que significa que se você quer cumprir com o Islã, se você quer cumprir com o seu salat, se você quer ter esperança que as suas ações elas serão, no entanto, aceitas perante Allah subhanahu wa ta'ala, preocupa-se com a purificação. Da mesma forma que nós nos preocupamos com a preservação do meio ambiente, devemos nos preocupar também com a nossa purificação. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Inna Allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin". Este versículo, Allah subhanahu wa ta'ala trouxe enfatização do verbo gostar ou do verbo amar. Allah podia dizer: "Inna Allaha yuhibbu at-tawwabina wal mutatahhirin", mas Allah disse que Allah subhanahu wa ta'ala ama as pessoas que se arrependem. Poderia dizer também e os que se purificam. Mas Allah repetiu dizendo: "Wa yuhibbul mutatahhirin", e ama as pessoas que se purificam. O que significa que, meus caros irmãos e minhas irmãs, da mesma forma que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que at-tuhuru shatrul iman, que a purificação é metade da nossa fé, Allah subhanahu wa ta'ala gosta dos que se arrependem e gosta daquelas pessoas que se purificam. Aqui está a relevância, a importância da purificação no Islã. E a purificação no Islã, meus caros irmãos, como eu dizia, divide-se em duas partes. Existe a purificação da alma. O nosso coração deve estar limpo para com Allah. O nosso coração deve estar limpo para com outras pessoas. Aqui estamos a dizer que não podemos ser hipócritas, que não podemos fazer algo para ser visto diante de outras pessoas. Porque se a tua alma, meu irmão e minha irmã, ela não estiver purificada diante de Allah subhanahu wa ta'ala, a sua vida e sua ação e suas ações não valem para nada. Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Innamal a'malu binniyat", que nós seremos recompensados consoante a nossa intenção. Aquilo que nós formos a fazer para agradar a Allah é o que vai chegar para Allah subhanahu wa ta'ala, é que merece a sua recompensa. Então é preciso purificarmos-nos, purificar nossa alma e nosso coração e fazermos tudo para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. Esta é a primeira parte da purificação. A segunda parte da purificação, meus caros irmãos, tem a ver com a purificação do nosso interior. Tem a ver com a purificação do nosso interior e, digamos também, tem a ver com a purificação do nosso exterior. Eu vou trazer esta segunda parte da purificação depois de uma pequena pausa. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه هي الساعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتائب حبيب الرحمن، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، أو كما قال: واتقوا الله عباد الله. الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين. وبعد. Meus respeitados irmãos e minhas irmãs, estamos a falar da preservação do meio ambiente e a purificação no Islã. Na nossa primeira parte, falamos do quão é importante nós preservarmos o meio ambiente em que nós nos inserimos. Aliás, preservarmos o meio ambiente em que nós fazemos parte é um dever patriótico islâmico, porque Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Huwa alladhi ja'alakum khala'ifa
fil ard. É Allah subhanahu wa ta'ala, Ele que vos colocou na face da terra como sucessores ou então como guardiões na face da terra. Nós, como muçulmanos, devemos olhar o meio ambiente como um todo, o meio ambiente em que eu faço parte, em que outra pessoa também faz parte, e tentarmos de tudo, quando pudermos, fazermos tudo aquilo que venha, no entanto, preservar o meio ambiente, plantando as árvores onde pudermos plantar, não espalhando ou não esbanjando, no entanto, a água, etc, etc. E ainda falamos da purificação, onde nós dividimos a purificação em duas partes, e falamos da primeira, que é a purificação do nosso coração e da nossa alma para com Allah subhanahu wa ta'ala, quiçá com os outros também. Sermos puros, quando o muçulmano estiver a falar, sentir-se que ele é honesto, que ele não carrega hipocrisia por si. A segunda parte da purificação, que vamos resumir, e é muito importante nós percebermos. Já falamos que Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna Allah yuhibbu tawabina wa yuhibbu al-mutatahhirin, que Allah subhanahu wa ta'ala gosta dos que se arrependem e gosta daquelas pessoas, no entanto, que se purificam. E já falamos, meus caros irmãos, que a purificação é metade da nossa fé. Meus caros irmãos, Umar bin Khattab, no hadith, ele narra, o hadith é de narração de Muslim. Ele disse: enquanto estiver assentado com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apareceu alguém de roupas brancas, uma pessoa de cabelo e barba muito bem penteada, uma pessoa muito asseada, e esta pessoa, no entanto, não tinha nenhum sinal que ele era viajante. Sentou com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, joelho, joelho, ombro, ombro, e foi fazendo algumas questões. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam respondeu essas questões, e o indivíduo, quando se foi embora, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntou aos demais, perguntou aos sahabas: Atarifuna man sa'il? Acaso vocês conhecem o indivíduo que esteve aqui? Os sahabas disseram: Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala, assim como o seu profeta, é que melhor o conhecem. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Dhalikum Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Aquele era o Jibril que vinha vos ensinar a vossa religião islâmica. A pergunta que eu coloco para vós, meus caros irmãos e minhas irmãs: qual é a forma que Jibril veio ter com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? O Jibril alaihi salatu wasalam, que vinha ensinar o din, que vinha ensinar a religião islâmica ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele veio asseado, ele veio bonito, ele veio com o cabelo penteado, ele veio a cheirar bem. Daí que queremos, meus caros irmãos, afirmarmos que a nossa religião islâmica pauta, repito, pauta pela purificação e higienização. Se você não for asseado, se você não for um homem puro, um homem higiênico, atenção, não faz parte da fileira islâmica. E hoje, infelizmente, o muçulmano já carrega o nome de não higiênico. Nossas mesquitas, infelizmente, contribuímos todos os dias. Vamos lá ver nossas casas de banhos. Vamos lá ver nossas mesquitas. Vamos lá ver lado a lado como é que o crente, como é que o seu irmão está. Até você não faz bem um salate porque ele não está asseado. Ele está te incomodando com mau hálito, com mau cheiro. Não faz parte da fileira islâmica. Meus caros irmãos, a tahur, a purificação, é metade da nossa fé. Então, se você não tiver esta metade da fé na purificação, onde é que você vai encontrar? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Laula an ashuqa ala ummati la amartu, laula an ashuqa ala ummati", se eu não receasse em dar um peso ao meu ummat,
eu tornaria obrigatório o muswak, a escova, em cada salat. Isto para dizer, meus caros irmãos, que não há enquadramento na nossa religião islâmica em você trazer e carregar um mau cheiro, em você não ser asseado. Porque Allah, inna Allah jamilun, Allah é bonito, wa yuhibbul jamal, e gosta de coisas perfeitas e bonitas. E nós, as boas coisas, os perfumes, as roupas, quando é que usamos? Quando vamos ao final do ano, quando vamos às festas, quando vamos, no entanto, em convites especiais, mas quando vamos ter com Allah, quando vamos na mesquita, não interessa. Rasgamanta, chinelo de qualquer maneira, não escovou, etc, etc. É do Islã isto? Se você não procura a metade da sua fé na purificação e na higienização, onde é que você vai encontrar? Vai dizer que não, eu vou encontrar a metade da minha fé no casamento. Será que o casamento está bom mesmo, esse casamento? Está cheio de reclamações, nossas irmãs, nossas primas, sobrinhas estão a reclamar toda hora. Você sabe que vai encontrar lá? Meus caros irmãos, a purificação, as nossas ações, elas não vão valer se nós estarmos puros, se nós velarmos pela higienização. E eu não vou entrar muito em matéria de higienização, porque sei que nesta mesquita, assim como outras, um dos capítulos que os nossos livros da jurisprudência islâmica, o primeiro, por sinal, é a purificação, é a higienização. Meus caros irmãos, o alho e a cebola são alimentos halal. Por sinal, apimentam melhor a nossa comida. Mas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: aquela pessoa que consumir a cebola e o alho, enquanto o cheiro da cebola e o alho mantiver nele, disse: fala yaqribanna masjidana, que não aproxime, é um imperativo, que não aproxime o nosso local de salat. Já deve imaginar por quê? Você consumiu algo halal, algo permitido, mas tira o cheiro que você possa incomodar o outro e não vai fazer bem o salat. Isso acontece quando nós estamos, aliás, acontece quando você sabe que aquele bai chegou ali, não vou naquele lado, ali vou daquele lado, porque vai me incomodar. Isso não é do Islã. O profeta disse que aquela pessoa consumir o alho e a cebola, e enquanto o cheiro mantiver nele, que não aproxima o nosso local de salat. Porque o ser humano se incomoda, aliás, os anjos se incomodam, assim como também o ser humano se incomoda com mau cheiro. Eu aqui, depois vamos apedrejar, mas eu devo afirmar isso. Imaginemos aquelas pessoas que fumam tabaco, os cigarros estão aqui. E nós estamos a sentir o mau cheiro deles. Imaginemos, cebola é halal, o alho é halal e o cigarro é haram. Isso não há divergência no Islã. E você fuma, vai estar ao lado de um muçulmano que quer fazer bem o salat, quer se dialogar com Allah, e você está a incomodar. Está a incomodar Allah, está a incomodar os anjos, está a incomodar o ser humano que quer se comunicar com Allah. É do Islã isto? Meus caros irmãos, a verdade deve ser dita. Você pode ser o guardião da mesquita, pode ser o nosso mais velho, mas procura. Se você comete esse pecado do tabaco e outros fumos que você faz, antes de vir, procura se higienizar, procura escovar, procura usar o melhor colgate. Quer dizer, pasta dentífica, não quero fazer publicidade aqui de colgate, mas higieniza-se. Porque você está a cometer pecado talvez 3 vezes. Cometeu o pecado, algo haram. Cometeu o pecado porque o ser humano quer se comunicar com Allah, não esteve à vontade. Cometeu o pecado porque você incomodou os anjos. Meus caros irmãos, devemos preservar o nosso meio ambiente, que passa necessariamente também
preservar a nossa higienização, que passa necessariamente cumprindo com essa higienização, nós estamos a cumprir ou estamos a ganhar a metade da nossa fé. Meus caros irmãos, para terminar, deixo uma recomendação que a gente vê bastante na mesquita. E isso também faz parte do nosso tema de purificação e higienização. As pessoas chegam à mesquita, o imam está a fazer salat, ele corre aos passos galopantes para ir fazer o wudu. Mal abre a torneira, não quer saber nem, digamos, o nível da água, está a fazer o wudu de qualquer maneira, a correr porque quer encontrar o salat. Ele vai todo ele a jorar água, a sujar o tapete e nem se concentra no wudu nem no salat. Isto não é do Islã. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Idha ataytum as-salata fa'alaykum bis-sakina." Quando vocês estiverem a ir para o salat, vão com tranquilidade. Aquilo que vocês encontrarem, se vocês encontrarem o salat, o rakat, onde você encontrar o salat, então completa. Continua aí mesmo. E aquilo que você não encontrou, no entanto, completa depois. Não podemos, porque esta forma, gastamos água, atrapalhamos o imam que está aqui à frente, você vem a correr, você suja o tapete e o seu salat não fica completo. Meus caros irmãos, iremos, inshallah, nas próximas oportunidades, trazermos este tema, assim como os outros, inshallah, assim que formos propostos para estar nesta, assim como noutras mesquitas. يقول الله تبارك وتعالى في شأن المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مديونا منا إلا قضيت دينه ويسرت أموره برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن وغلبة الدين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن وغلبة الدين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن وغلبة الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا من أعلم أحوالنا أصلح حوالنا يا من أعلم ما ينفعنا وما يضرنا نحيل إليك أمورنا نتكل عليك أنت الله وحدك لا شريك لك وأنك على كل شيء قدير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أقم الصلاة. O dobro da velocidade? Sem limites? E sem custos adicionais? Sim, é na TV Cabo, sempre ligados.